Meu nome é Franklin Oliveira Júnior, sou professor e nos próximos tempos vocês me vão ver aqui no canal Pra Que Política, um canal de web TV. Quando eu vinha vindo aqui para aqui, eu vinha conversando com um taxista e dizendo a ele que eu, a partir de agora, tinha sido convidado pelo companheiro Moisés para ter esse canal de TV Pra Que Política. E ele me olhou assim, muito estranho, realmente e tal, pensando que eu ia ganhar alguma coisa com o programa, pensando que eu ia ser indicado vereador nas próximas eleições, ou alguma coisa que eu valha, né? Porque esse é o sentimento das pessoas. O sentimento das pessoas que é achar que política significa atividade remunerada, política significa um oportunismo na disputa do poder político do país, e esse poder político dificilmente, na opinião do povo, chega ao cidadão. Mas por que é que isso se tornou assim? Bem, quem quiser saber disso e quem quiser discutir isso, vai ter de acompanhar o programa. Eu queria começar mostrando a vocês uma poesia clássica, né, do alemão Bertolt Brecht, que ele definiu admiravelmente o que é esse negócio de política. O analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que de sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e internacionais. Bem, vamos se ver um texto contundente. Eu tive uma ocasião na minha vida de ser uma vez assessor parlamentar, né, da Câmara dos Vereadores. Na verdade, não propriamente da Câmara, mas de um vereador. Na época, o companheiro Nelson Santana. Trabalhei de 2002 e 2004. Né? Para trabalhar no plenário, nós tínhamos de vestir um paletó, imagine, e aquele calor terrível que é da Bahia, né? E ficar algumas horas quando os vereadores estão a fim de ir para o plenário. Né? Nós sabemos que a Câmara de Vereadores, a nossa vetusta Câmara, se reúne 3 vezes por semana e quando há quórum, né? Quando precisa, naturalmente, os vereadores ganham muito mal, vivem com maior dificuldade, então quando precisam garantir um salário extra em julho ou um salário extra em janeiro, aí os vereadores têm o hábito de fazer cair as sessões, assim que eles chamam. E aí não tem nem 3 sessões, nem 2, às vezes só uma sessão por semana. E olhe lá. E aí os projetos são todos empurrados pela barriga, exatamente para pressionar o prefeito para convocar extraordinariamente a Câmara. E aí os nossos queridos vereadores, além dos 13 salários normais, têm o salário no mês de julho e o salário no mês de janeiro, o que fica com 15 salários, que é naturalmente o que a população brasileira ganha, os 15 salários. Né? Bem, então, nesse programa, né, nós não vamos tratar de política ao estilo da ciência política. O objetivo aqui não é discutir a questão da teoria política, discutir os programas gerais políticos, fazer preciosas análises sobre a situação política do país, né? Mas discutir ao estilo de crônica sobre problemas políticos de um modo geral. Nós queremos recuperar uma visão de política estabelecida na Grécia. Na Grécia, entre o século 4 e 5, 5 e 6 a.C., teve uma grande personalidade política, né, chamada Péricles. Péricles, essa grande personalidade, que definiu o que era
a política no sentido que nós estamos resgatando hoje, né? Péricles disse que era o principal, naquele tempo não tinha presidente, não tinha primeiro-ministro, coisa que o valha, né? Tinha os estrategas, né? Que eram aqueles chefes, aqueles líderes nomeados pela população durante um determinado tempo, no caso Atenas, para cumprir determinadas tarefas, né? Enquanto a população achasse que devia cumprir aquelas tarefas. Péricles ficou muito tempo, né? Algumas décadas, exatamente porque naquele período Atenas foi a grande joia imperialista de todo aquele império grego, conseguindo dominação sobre outras cidades gregas, aproveitando todo aquele período de pós-guerra contra a Pérsia. Então, o que Péricles disse foi que toda pessoa pode cuidar da sua vida e cuidar da política do Estado, que é o conceito de cidadão. As pessoas enchem, às vezes, batem a mão no peito e dizem, eu sou um cidadão. Então, o que é realmente a cidadania? Como é que pode ser cidadania onde tem milhões de pessoas em uma cidade que cuida só de sua vida? Não se lhe preocupa com nenhum problema social. Muito mal se preocupa com os problemas da sua família. Quer dizer, será possível? Antigamente ainda tinha aquelas famílias grandes, né? Eu nasci num tempo onde reunia com meus primos, meus tios, meus avós, entendeu? Para comer no fim de semana. Entendeu? Ainda tem no interior, em alguns lugares, poucos bairros, ainda existe a família concebida de uma forma mais ampla, né? Hoje em dia, né, na nossa sociedade capitalista, nuclear, praticamente a família é reduzida no marido e na mulher e alguns filhos menores. Enquanto estão ali, né? Depois vão construir essas outras pequenas famílias, pequenos núcleos familiares. Então, a ideia de política que nós queremos incorporar é essa política, né? Eu sei que posteriormente a Péricles, né, política foi se tornando uma atividade cada vez mais profissional, né? O político virou pago, foi destacado da população para fazer política. A sociedade se dividiu em uma sociedade civil e uma sociedade política, que uns dizem que é só o parlamento, o executivo, mas também são juízes. Quem mais faz política nesse Brasil, nesse país, do que os juízes também, né? Os juízes sabem o seu lugar, entendeu? Sabem a quem agradar, a quem desagradar. É claro que não estou falando de todos, entendeu? Mas basta você dar uma simples olhada nas súmulas do Superior Tribunal de Justiça e de alguns desses grandes desembargadores, né, para você ver o que é que tem a ver com política, as suas atitudes e seu modo de agir, de um modo geral, na sociedade. Então, pelo menos uns 3 a 4 séculos passamos com o voto, com o parlamento sendo uma atividade profissional, e em muitos países, como o Brasil, por exemplo, até hoje, o voto é obrigatório. E os políticos cada vez se transformaram em uma casta social, né? Com altíssimos salários, altíssimos mordomias, entendeu? E chega-se ao ponto de, na última vez que eu observei isso, o Senado, com 81 senadores, né, custava aos cofres nacionais mais de R$1 bilhão. Então, não é à toa que existe campanha de extinguir o Senado, né? Então, para terminar o nosso assunto de hoje, né, porque não quero cansar demais vocês, senão vocês não assistem ao próximo programa, a política que nós vamos tratar, na prática, entendendo? É uma atividade que está na contramão do politicamente correto. É assim que nós vamos abordar, né? Esse programa não é censurado, né? Nós vimos hoje muitos programas políticos, hoje em dia tem muitas crônicas políticas, você pode ler no jornal, ler na televisão, então, mas a grande maioria dessas crônicas políticas, você tem que observar qual é a política do jornal, qual é a política da emissora de TV que está transmitindo, porque, infelizmente, na nossa democracia brasileira, né, não se permite nenhum tipo de opinião que seja contra o patrocinador do programa, ou seja, o dono da emissora, o dono do jornal,
que está escrevendo, ou que está proferindo comentários, aquele analista político. Até o próximo programa.